Em 1958, um nome estava prestes a ser eternizado na história do futebol. No entanto, o mais impressionante não era o talento já visível, mas a idade daquele que estava prestes a mudar tudo. Pelé, com apenas 17 anos, entrou para a história da Copa do Mundo como um garoto prodígio, uma promessa que, no fim das contas, nunca seria apenas isso. Ele mal poderia imaginar que seu nome, até então uma promessa em seu país natal, logo ecoaria em cada canto do planeta. O Brasil não tinha, naquela época, a certeza de que o futebol seria o que se tornaria. Mas Pelé não só acreditou, ele fez com que o mundo acreditasse nele. Imagine a pressão, um adolescente enfrentando as maiores seleções do mundo, com olhares atentos de milhões de espectadores ao redor do globo. Mas mesmo assim, ele permaneceu sereno, com os olhos fixos no objetivo. Aos 17 anos, ele ainda era apenas um menino com sonhos grandes, mas seu jogo era digno de um veterano, com a audácia de quem se sente preparado para algo grandioso. Quem poderia prever que o futuro estava prestes a testemunhar a maior ascensão do futebol mundial? O que motivava Pelé a continuar, jogo após jogo, com uma coragem e confiança de um gigante? E ele começou a mostrar suas cartas. Não era mais apenas o menino prodígio da seleção. Era o jogador que poderia alterar o destino de uma Copa. Cada jogada dele começava a ser um espetáculo, uma promessa de que o impossível não existia. E ele era a prova disso. E o que aconteceu no jogo seguinte, quando a pressão e a responsabilidade só aumentavam? Agora, a história ganha uma nova camada de intensidade. A fase das semifinais, Brasil contra a França, era o verdadeiro teste para aquele jovem prodígio. A pressão já era monstruosa, mas ninguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. Pelé, com sua expressão serena, se preparava para algo que nenhum adolescente de sua idade ousaria sonhar. O relógio corria e a França liderava o jogo. No entanto, Pelé, como se estivesse em sintonia com algo muito além do físico, começou a mostrar por que o mundo inteiro estava se apaixonando por ele. Era como se o campo fosse seu palco, a bola seu instrumento e ele, o maestro, comandando o espetáculo. Então, no meio da pressão, ele encontrou o momento perfeito. Aos 17 anos, Pelé não se limitava a driblar ou passar, ele fazia algo mais profundo. Ele encantava. O seu gol contra a França, um lance de pura genialidade, onde ele não apenas tocou a bola, mas a fez dançar. É lembrado até hoje como uma das jogadas mais incríveis da história do futebol. O momento foi um lembrete de que, no campo, Pelé não era apenas um jogador. Ele era uma força da natureza, um ser capaz de transformar o impossível em realidade. Mas o que ninguém sabia ainda era que aquilo era apenas o começo. A sua jornada estava prestes a alcançar um nível ainda mais épico, mais grandioso. O que aconteceria na final? O que Pelé ainda tinha para nos mostrar? A grande final contra a Suécia, um palco perfeito para um jovem prodígio. O estádio lotado, a pressão no ar, e Pelé, com seus 17 anos, já sendo a estrela de um Brasil que sonhava com a conquista do seu primeiro título mundial. Era como se o destino tivesse reservado aquele momento para ele. Mas o que estava prestes a acontecer não seria algo simples de se contar. No segundo tempo, com o Brasil liderando por 2-1, a bola encontrou Pelé no centro da área. E ali, naquele segundo, o mundo pareceu parar. A jogada, mais uma vez, foi um balé técnico. Ele dominou, olhou para o gol e, no instante seguinte, subiu. O goleiro sueco nem teve tempo de reagir. O golpe de Pelé, com sua habilidade única e timing perfeito, resultou em um dos gols mais memoráveis da história do futebol. A multidão explodiu em euforia. Mas, mais importante que isso, Pelé, com apenas 17 anos, já não era mais apenas um jogador. Ele era um símbolo, uma lenda viva. Mas o que todos ainda não sabiam, e que o próprio Pelé talvez intuísse, era que aquele gol não era apenas uma vitória individual. Era o início de uma era. O futebol nunca mais seria o mesmo depois daquele dia. Mas como o jovem Pelé lidaria com tudo aquilo?
Como ele, agora considerado um dos maiores, lidaria com o peso da história? O que viria após aquele primeiro grande triunfo? A vitória de Pelé e do Brasil na Copa de 1958 não foi apenas uma conquista esportiva, foi um acontecimento que reverberou em todo o planeta. O Brasil, com seu futebol irreverente e vibrante, conquistou o mundo. E com isso, Pelé emergiu como o ícone universal. Ele não era apenas o rei do futebol no Brasil. Ele era uma figura que ultrapassava fronteiras, inspirando gerações de pessoas ao redor do mundo. Mas o impacto de Pelé não se limitou ao campo de jogo. Em cada canto do planeta, jovens começaram a sonhar como ele, e suas habilidades eram admiradas não só pelo futebol, mas pela maneira como ele fazia o impossível parecer simples. No Brasil, ele se tornou um símbolo de orgulho nacional. O país estava, enfim, começando a se firmar no cenário global. E Pelé, o garoto prodígio, era a personificação desse novo e empolgante capítulo. Porém, a verdadeira grandeza de Pelé vai além de seus feitos em campo. Ele foi mais do que um simples jogador. Ele foi o primeiro a tornar o futebol um espetáculo mundial, ligando pessoas de diferentes culturas por meio de sua paixão e talento. Mas será que a pressão e o peso dessa fama precoce iriam se tornar um fardo para um jovem tão promissor? E o que viria a seguir para Pelé, agora que o mundo estava a seus pés? Com o título de Rei do Futebol, Pelé passou a carregar o peso de uma nação inteira sobre seus ombros. Aos 17 anos, o garoto que se tornara uma lenda estava agora sendo observado por milhões de pessoas ao redor do mundo. Para muitos, ele era a personificação de tudo o que o Brasil representava: alegria, arte e uma habilidade inigualável. Mas, para o próprio Pelé, a pressão era imensa. Ele se viu, de um dia para o outro, sendo o centro de todas as atenções. Seus movimentos eram minuciosamente analisados por jornalistas, treinadores e, claro, pelos torcedores apaixonados. Cada jogo era uma expectativa e cada falha era interpretada como uma grande decepção. A fama trouxe consigo uma dose pesada de responsabilidade, algo que, a princípio, ele não parecia estar totalmente preparado para carregar. Ainda assim, Pelé lidou com isso com uma maturidade impressionante para alguém de sua idade. Ele começou a entender que sua trajetória não era apenas sobre futebol, mas sobre ser uma inspiração para milhões de pessoas que viam nele a possibilidade de alcançar o impossível. Mas a questão agora era, com tanta pressão e tanto holofote, como ele conseguiria manter seu foco, sua paixão e, acima de tudo, sua humanidade? E o que seria do rei quando o jogo se tornasse mais do que apenas um jogo? Em 1958, a Copa do Mundo não era apenas um torneio, era uma verdadeira prova de fogo para Pelé. A pressão nunca foi tão alta, a responsabilidade de ser o símbolo de uma geração e de um país inteiro repousava sobre seus ombros frágeis, mas firmes. Mas no campo, Pelé não se intimidou. Ao contrário, ele brilhou. Sua habilidade era algo mágico, como se ele tivesse nascido para isso. Cada drible, cada passe, cada gol parecia ser um movimento ensaiado, mas ao mesmo tempo completamente espontâneo. Quando a final contra a Suécia se aproximou, a tensão no ar era palpável. O Brasil estava prestes a conquistar seu primeiro título mundial e todos os olhos estavam voltados para o jovem Pelé. Então, como se fosse uma prova de sua destreza e magia, ele marcou 2 gols naquele jogo histórico. Gols que não eram apenas gols, mas sim a assinatura de um futuro extraordinário. A partir desse momento, ele não era mais apenas um jogador promissor, mas sim o símbolo de uma nova era no futebol mundial. Mas a verdadeira consagração não se deu apenas pelo resultado, mas pela maneira como ele fez aquilo parecer tão fácil. Pelé não era apenas um jogador, ele era uma poesia em movimento. E aquele jogo, aquele título, os consagrou a todos, não só como uma vitória brasileira, mas como uma afirmação de que um garoto de 17 anos poderia, sim, conquistar o mundo. E o que aconteceria depois dessa consagração? O que mais o rei
teria reservado para o mundo? Quando Pelé levantou aquele troféu em 1958, a vitória era muito mais do que uma celebração do presente. Era um prenúncio de um legado que iria atravessar décadas, moldar gerações e redefinir o próprio futebol. A partir daquele momento, ele não era mais apenas um jogador, mas uma lenda, um ícone eterno, um nome que ecoaria nos estádios, nas ruas e nos corações dos brasileiros por todo o mundo. Mas o que de fato ele deixou para o futuro? Como sua história, aquela história de superação e genialidade, se transformou em uma semente que floresceu em gerações de jogadores. Aquele garoto de 17 anos, que jogava com a leveza de quem sabia que estava cumprindo seu destino, se tornou o símbolo do Brasil para o mundo inteiro. Pelé era o reflexo de um país alegre, talentoso, criativo e cheio de esperança. Seu impacto não se limitou aos campos de futebol. Ele foi inspiração para sonhos, para a juventude que olhava para ele e via um reflexo de suas próprias possibilidades. Pelé não só transformou o futebol, mas também ajudou a transformar o Brasil em um país reconhecido mundialmente, não apenas pela sua beleza, mas também pelo seu talento. O futuro se tornou palco para as próximas gerações de jogadores, todos inspirados por sua habilidade, humildade e conquista. Mas à medida que o tempo passava, surgia uma questão inevitável. Como poderia alguém seguir os passos de Pelé, alcançar os mesmos feitos e ainda fazer algo mais? Afinal, um rei do futebol nunca é substituído. Seu legado é eterno. Mas seria possível que o futebol, como um espelho do próprio tempo, continuasse a se reinventar, a se transformar, enquanto o nome de Pelé continuava a ser eternamente reverenciado? O tempo diria: aos 17 anos, Pelé não apenas conquistou a Copa do Mundo, mas também imortalizou seu nome na história do futebol e da humanidade. Sua habilidade, visão de jogo e paixão pelo esporte o tornaram um dos maiores ícones que o mundo já viu. Mas sua vitória em 1958 não foi apenas uma conquista pessoal. Foi um marco de esperança e orgulho para um Brasil que buscava seu lugar no cenário mundial. Ele não apenas jogava futebol, ele transformou o jogo em uma arte, deixando para as futuras gerações um legado de superação, criatividade e excelência. Mais do que um ídolo, Pelé se tornou uma lenda eterna, transcendendo o esporte. Ele provou que o futebol é muito mais do que uma competição. É uma linguagem universal que une pessoas, culturas e gerações. Seus feitos continuaram a inspirar jovens em todos os cantos do planeta. E sua presença no campo sempre será lembrada como a de um verdadeiro mestre. Assim como os maiores mitos, Pelé não é apenas uma história do passado, mas uma presença constante, que vive no presente e será reverenciada no futuro. Ele é o reflexo do que acontece quando a paixão, o talento e a determinação se encontram em um só ser. Pelé pode ter levantado a taça da Copa do Mundo aos 17 anos, mas ele conquistou o mundo para sempre. E como todo verdadeiro ícone, seu legado continuará a nos guiar e a inspirar, de geração em geração, lembrando-nos de que a grandeza não tem limites.